O microfone escorregava entre os meus dedos suados enquanto eu encarava a multidão reunida na Praça do Comércio em Lisboa. No instante em que as palavras, "eu sou gay e amo outro homem", saíram da minha boca, vi os rostos dos meus pais transformarem-se, e soube que o silêncio de anos tinha acabado para sempre. O vento do Tejo soprava leve, misturando o cheiro de mar com o murmúrio surpreso da plateia, mas o meu olhar fixou-se apenas neles, Manuel, o pai que sempre exigira força e silêncio, e Isabel, a mãe que sorria para disfarçar as preocupações. As lágrimas deles começaram a cair devagar, como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir o que eu nunca ousara dizer em casa. Eu, Miguel, com 28 anos, professor de literatura numa escola secundária da capital, sentia o peito apertado como se anos de pedras acumuladas finalmente rolassem. Tudo começou numa aldeia pequena perto de Braga, no Minho, onde as vinhas e as tradições familiares pesavam mais que qualquer livro. Aos 15 anos, o meu primeiro sentimento forte foi por um colega chamado João, um rapaz de cabelo claro e riso fácil que me fazia corar só de pensar nele. Nunca contei nada, mas o meu pai notou algo estranho num jantar de domingo. "Homens não se olham assim, filho", disse ele baixinho, e aquelas palavras fecharam-me como uma porta antiga. Desde então, guardei tudo dentro de mim, estudando com fúria para escapar para Lisboa. A universidade foi o meu primeiro respiro. Lá, no campus da Alameda, conheci Pedro num clube de leitura dedicado a Camões e Pessoa. Ele era estudante de História, com olhos castanhos profundos e uma voz calma que me acalmava as tempestades internas. Começámos a conversar sobre livros, depois sobre sonhos, e em poucas semanas estávamos a passear de mão dada pelas ruas estreitas do Bairro Alto, sempre depois do anoitecer. O amor cresceu devagar, cheio de ternura e promessas sussurradas, mas eu nunca o levei para casa. Nas chamadas semanais com os pais, inventava namoradas fictícias ou dizia que estava demasiado ocupado. A culpa mordia-me todas as noites, mas o abraço de Pedro à noite apagava o medo. A minha única confidente era a Ana, colega de turma e amiga de alma, que me ouvia sem julgar e me dizia que um dia eu teria coragem. "Tu mereces viver de verdade, Miguel", repetia ela enquanto tomávamos café na Rua Augusta. O tempo passou. Formei-me, arranjei emprego como professor e mudei para um pequeno apartamento em Alfama com vista para o rio. Pedro mudou-se comigo, e a nossa vida tornou-se uma rotina doce de jantares partilhados, passeios de bicicleta e conversas profundas sobre o futuro. Mas as visitas à aldeia eram sempre um teatro. Eu chegava sozinho, sorria para os vizinhos e evitava perguntas sobre casamento. O meu pai falava de netos, a mãe preparava pratos tradicionais e eu sentia o peito apertar-se cada vez mais. Um dia, numa conferência sobre saúde mental juvenil na praça, convidaram-me para falar sobre autenticidade e pressão social. Aceitei sem pensar duas vezes, mas à medida que a data se aproximava, o medo crescia. Pedro segurou-me a mão e disse que estaria lá, Ana prometeu o mesmo. Os meus pais, por acaso, decidiram vir a Lisboa para me surpreender, como disseram ao telefone. Eu não os avisei do tema. Na noite anterior, caminhei sozinho pela Ribeira das Naus, olhando as luzes da cidade que tanto amava, e decidi que chegara o momento. O silêncio tinha-me matado aos poucos. Agora, de pé no palco, com o microfone na mão, sentia o coração bater como nunca. A multidão esperava. Os meus pais olhavam-me fixamente. E as palavras saíram, uma atrás da outra, como um rio que rompeu a barragem. A multidão ficou em silêncio absoluto durante os primeiros segundos, depois um murmúrio suave começou a crescer, como ondas suaves no Tejo. Eu continuei, a voz ganhando força ao contar como o peso de esconder o meu amor por Pedro me tinha consumido durante anos. Desde rapaz, aprendi que o amor entre dois homens era algo que se devia enterrar fundo, para não magoar a família, disse eu, olhando diretamente para o meu pai. Ele baixou a cabeça, mas a mãe limpava as lágrimas com um lenço que reconheci, o mesmo que usava nas festas de Natal em casa. Flashbacks invadiram-me enquanto falava. Lembrei-me do dia em que, aos 17 anos, o meu pai me levou ao campo para conversar como homens. Ele falava de responsabilidade, de casamento com uma boa rapariga da terra, e eu assentia com a cabeça, mas dentro de mim gritava. Depois da formatura em Lisboa, o primeiro ano com Pedro foi mágico. Vivíamos num ritmo simples. Ele acordava cedo para estudar documentos antigos na Biblioteca Nacional, eu preparava aulas sobre Fernando Pessoa e a saudade portuguesa que tanto nos unia. À noite, sentados no sofá, partilhávamos histórias, ele contava-me sobre os avós que fugiram da ditadura,
eu falava dos meus sonhos de escrever um livro sobre identidades escondidas. Ana, que trabalhava numa livraria perto do Chiado, tornou-se a ponte entre as minhas duas vidas. Ela conheceu Pedro numa noite de fado e imediatamente o adotou como irmão. Vocês os dois são o casal mais bonito que conheço, dizia ela, e nós ríamos, mas eu sempre pedia segredo. O problema cresceu quando o meu pai teve um problema de saúde, uma pneumonia forte que o deixou fraco durante meses. Fui a Braga passar 2 semanas, e Pedro ficou em Lisboa, a trabalhar num projeto de investigação. Todas as noites ligava-lhe em segredo do quintal, sussurrando "amo-te" para não acordar os pais. A mãe desconfiava, perguntava por que eu parecia distante, mas eu desviava com desculpas de trabalho. Naqueles dias, senti o preço do silêncio, o medo de perder a família misturava-se com o medo de perder Pedro. Quando voltei a Lisboa, abracei-o com tanta força que ele perguntou o que tinha acontecido. Nada que não possamos resolver juntos, respondi, mas sabia que algo mudava dentro de mim. A conferência sobre saúde mental foi o catalisador. Organizada por uma associação juvenil, o evento reunia jovens de todo o país para falar de ansiedade e identidade. Eu, como professor, fui convidado para partilhar a minha experiência. No dia, a praça estava cheia de bandeiras coloridas e rostos jovens cheios de esperança. Pedro sentou-se na segunda fila, Ana ao lado dele, e os meus pais, que tinham vindo por curiosidade, ocupavam lugares na frente. Quando subi ao palco, as mãos tremiam, mas a voz saiu firme. Contei como o silêncio me tinha feito sentir sozinho mesmo rodeado de gente, como o amor por outro homem me ensinara a ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Pedro, tu estás aqui e eu já não tenho medo, disse eu, apontando para ele. A multidão aplaudiu. Os meus pais choravam abertamente agora, mas ainda não sabia se eram lágrimas de raiva ou de alívio. Continuei a falar, descrevendo as noites em que escrevia cartas que nunca enviava, os dias em que fingia sorrisos em festas familiares enquanto o coração doía. A pressão social em Portugal, mesmo sendo um país aberto, ainda pesava nas aldeias do norte. Eu sentia isso na pele. Quando terminei, o silêncio voltou, mas desta vez era de respeito. Desci do palco e abracei Pedro primeiro, depois caminhei até aos meus pais. A mãe levantou-se e abraçou-me sem dizer nada. O pai ficou sentado, mas os seus olhos diziam tudo. O resto do dia foi um turbilhão de conversas com jovens que se aproximavam, partilhando as suas próprias histórias. Ana chorava de orgulho, Pedro segurava a minha mão com firmeza. Mas o verdadeiro teste estava só a começar, em casa, com a família. Naquela noite, voltámos para o apartamento em Alfama. Pedro preparou um chá calmo e disse que estava orgulhoso. Eu, exausto, adormeci pensando no amanhã. No dia seguinte, o sol entrava pelas janelas do apartamento e iluminava o rosto de Pedro, que dormia tranquilo ao meu lado. Eu levantei-me cedo, fiz café e sentei-me na varanda a olhar o rio, revivendo cada palavra do discurso. O telemóvel não parava de vibrar, mensagens de apoio de colegas, de ex-alunos, até de desconhecidos que tinham visto o vídeo partilhado nas redes. Mas a mensagem que mais me preocupava era a da mãe: filho, podemos falar hoje. O teu pai não dormiu. Marquei um encontro num café perto da estação de Santa Apolónia, um lugar neutro onde as palavras pudessem fluir sem o peso da casa antiga em Braga. Ana ligou-me de manhã, cheia de energia: Miguel, tu foste incrível ontem. Agora é hora de colher os frutos. Pedro beijou-me na testa antes de sair para o trabalho e disse simplesmente: estou contigo, sempre. No café, os meus pais chegaram pontuais, o pai com o casaco de sempre, a mãe com um sorriso nervoso. Sentámo-nos à mesa de madeira, e o silêncio inicial foi pesado como chumbo. Miguel, o que disseste ontem foi verdade? Perguntou o pai, a voz rouca. Eu confirmei, contando com detalhes a história com Pedro, como ele me ensinara a amar sem medo, como o nosso relacionamento era feito de respeito e sonhos partilhados. A mãe chorou outra vez, mas desta vez explicou: nós sempre quisemos o melhor para ti, mas nunca imaginámos que te fazíamos sofrer tanto. O pai falou da sua própria educação rígida, dos avós que nunca aceitaram diferenças, e admitiu que o medo tinha feito pressionar-me. Eu não sabia como reagir, filho. Mas ver-te ali, tão forte, fez-me perceber que o amor não tem regras. A conversa durou horas. Falámos de tudo, das minhas noites solitárias na adolescência, das mentiras nas visitas familiares, do orgulho que eles sentiam pelo meu trabalho como professor.
A mãe quis conhecer Pedro imediatamente, e marcámos um jantar para a semana seguinte. Quando nos despedimos, o pai deu-me um abraço desajeitado, daqueles que ele raramente dava, e disse baixinho: "Desculpa o silêncio que te forcei a manter." Voltei para casa leve, como se tivesse deixado cair uma mochila de pedras. Pedro esperava-me com um sorriso, e abraçámo-nos longamente na cozinha, falando do futuro sem máscaras. Mas nem tudo foi fácil. Nos dias seguintes, alguns familiares distantes de Braga ligaram com perguntas incômodas, e um primo mais conservador enviou uma mensagem crítica. Eu respondi com calma, explicando que o meu amor não mudava quem eu era. Ana organizou um pequeno jantar de celebração com amigos do clube de leitura, e ali, rodeado de rostos conhecidos, senti pela primeira vez que a minha vida era completa. No entanto, o trabalho na escola trouxe novos desafios. Alguns pais de alunos comentaram o vídeo do discurso, e a diretora chamou-me para uma conversa. "Miguel, a escola apoia-te, mas precisamos de gerir as reações", disse ela com gentileza. Eu expliquei que continuaria a ensinar com o mesmo empenho, e que a autenticidade me tornava melhor professor. As semanas passaram, e o relacionamento com Pedro aprofundou-se. Planeámos uma viagem curta ao Douro, para mostrar-lhe as terras da minha infância agora sem medo. A mãe enviava receitas por mensagem, perguntando se Pedro gostava de bacalhau, e o pai começou a perguntar por notícias dele nas chamadas. O crescimento era lento, mas real. Um dia, enquanto caminhávamos pela Avenida da Liberdade, Pedro parou e disse: "Tu mudaste o meu mundo, Miguel, e agora mudaste o deles." Eu sorri, sabendo que o caminho ainda tinha curvas, mas o silêncio tinha finalmente terminado. O outono chegou a Lisboa com folhas douradas nas árvores do Jardim da Estrela, e a nossa vida ganhou um ritmo novo. Pedro e eu decidimos oficializar a união civil num cartório simples, sem festa grande, apenas com Ana, os pais dele de Coimbra, para minha surpresa, os meus pais. O pai Manuel vestiu o melhor fato e a mãe Isabel trouxe um ramo de flores do jardim de casa. No dia, antes da cerimónia, sentei-me com eles num banco do parque e conversámos abertamente sobre o passado. "Eu tinha medo de te perder, filho", confessou o pai, "mas agora vejo que te ganhei de volta." A mãe abraçou-nos aos dois e disse que Pedro era um bom rapaz, como tu. A aceitação familiar não foi instantânea, mas construiu-se em pequenos gestos, chamadas semanais onde o pai perguntava pelo trabalho de Pedro, a mãe enviando bolos para nós dois. No entanto, um conflito surgiu quando um tio de Braga veio visitar-nos e criticou abertamente essa moda moderna. O pai defendeu-me pela primeira vez: "O meu filho é feliz assim, e isso basta." Eu senti orgulho e alívio ao mesmo tempo. No trabalho, as coisas estabilizaram. Os alunos mais velhos aproximavam-se depois das aulas para falar das suas próprias dúvidas, e eu ouvia com paciência, partilhando apenas o necessário. Ana, sempre presente, ajudou a organizar um grupo de leitura sobre temas de identidade, e o clube cresceu. Pedro, por sua vez, recebeu uma bolsa para investigar arquivos históricos no Porto, e decidimos mudar-nos temporariamente para lá, mais perto da família. A viagem de volta às raízes foi emocional. Mostrei-lhe a aldeia, as vinhas onde cresci, e pela primeira vez entrei na casa dos pais com ele de mão dada. A mãe preparou um jantar enorme, e o pai abriu uma garrafa de vinho velho. "Bem-vindo à família", disse ele a Pedro, e as lágrimas da mãe foram de pura alegria. Mas nem tudo foi perfeito. Uma noite, sozinho no quarto antigo, lembrei-me do rapaz que eu fora e chorei de alívio. Pedro abraçou-me e disse que o meu crescimento inspirava-o a ser melhor também. De volta a Lisboa depois da bolsa, continuámos a construir o futuro. Planeámos uma viagem a Paris, sonhámos com um apartamento maior, e eu comecei a escrever o livro que sempre adiara, uma história sobre silêncios quebrados. O discurso na praça tornou-se um marco, e às vezes jovens enviavam-me mensagens dizendo que as minhas palavras os tinham ajudado. Um dia, Ana ligou com uma notícia: um jornal local queria entrevistar-nos como casal. Aceitámos, e a matéria saiu com fotos nossas no Tejo, sorridentes. Os pais leram e orgulharam-se publicamente pela primeira vez. O conflito interno que me consumira durante anos transformou-se em força. Eu já não me escondia em nada, nem no trabalho, nem nas ruas, nem em casa. Pedro e eu discutíamos planos de adoção um dia, e a mãe até se ofereceu para ajudar. A amizade com Ana evoluiu para uma irmandade verdadeira, ela encontrou o seu próprio amor e partilhámos conselhos. A sociedade portuguesa, com as suas contradições,
parecia mais aberta do que eu imaginara. Mas o verdadeiro triunfo foi interno, eu finalmente me aceitava por completo. Uma tarde de inverno, sentados num café da Baixa, Pedro perguntou: arrependes-te de alguma coisa? Eu respondi que não, porque cada ano de silêncio me trouxera até este momento de liberdade total. Os anos seguintes trouxeram mais mudanças suaves mas profundas. Pedro e eu casámos civilmente numa cerimónia pequena no Mosteiro dos Jerónimos, com a família toda presente, os meus pais ao lado dos dele, Ana como testemunha, e até alguns primos que antes hesitavam agora aplaudindo. O pai Manuel segurou o meu ombro durante o brinde e disse em voz baixa: orgulho de ti, filho, e do homem que escolheste. A mãe Isabel chorou de novo, mas desta vez só de felicidade, e ofereceu-nos a casa antiga em Braga para férias. O livro que eu escrevia saiu finalmente publicado, uma narrativa discreta sobre identidades e famílias portuguesas, e recebeu críticas positivas que mencionavam o meu discurso na praça como inspiração. Na escola, tornei-me coordenador de um projeto de inclusão, ajudando jovens a encontrarem a sua voz sem medo. Pedro avançou na carreira académica, e juntos comprámos uma casa com jardim em Cascais, onde os fins de semana eram cheios de risos e visitas familiares. Ana casou-se também, e os nossos grupos de amigos misturaram-se numa grande rede de apoio. Mas a vida nunca é linear. Houve um momento difícil quando o pai teve uma recaída de saúde e eu passei semanas em Braga, cuidando dele com Pedro ao lado. Nessa altura, conversámos longamente sobre o passado, e o pai admitiu que o seu próprio pai nunca aceitara diferenças, mas que ele escolhera quebrar o ciclo. Tu ensinaste-me isso, Miguel, disse ele. A mãe, por sua vez, juntou-se a um grupo de mães de filhos LGBT e começou a partilhar a nossa história com orgulho. O crescimento era coletivo. Um verão, viajámos todos juntos ao Algarve, pais, Pedro, Ana e eu, e sentados na praia, olhando o mar, senti que o silêncio de outrora tinha sido substituído por uma ligação verdadeira. Pedro e eu falávamos de adotar uma criança um dia, e os pais já sonhavam com netos. A sociedade mudara também, leis mais inclusivas, eventos abertos, e uma Portugal que abraçava a diversidade sem medo. Eu continuava a dar palestras ocasionais, sempre com Pedro ao lado, e cada vez que via jovens nos olhos brilharem, sabia que o meu discurso inicial valera a pena. A vida adulta trouxe maturidade, aprendi que o amor não é só paixão, mas também paciência, perdão e escolhas diárias. Com Pedro, as discussões eram resolvidas com diálogo, com a família, as visitas eram agora cheias de histórias partilhadas sem filtro. Ana tornou-se tia honorária e trazia sempre alegria. Num fim de tarde, caminhando pela costa perto de casa, Pedro parou e disse: tu transformaste o medo em força, e isso mudou tudo. Eu sorri, sabendo que o caminho valera cada lágrima. O passado de silêncio era apenas uma sombra distante, e o presente brilhava com luz própria. E assim, com o coração leve, continuei a viver a minha verdade, rodeado de amor verdadeiro. Será que a revelação da verdade sempre traz aceitação familiar, ou pode destruir laços para sempre? Verdadeiro ou falso?